Deus curou tudo, jovem curado de calos nos pés, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, um dia comum na vida de muitos irmãos que se reuniam na Congregação Cristã no Brasil. O sol brilhava forte, mas dentro do coração de cada um havia uma paz que só o Senhor pode dar. Entre aqueles que estavam presentes naquele dia estava eu, um jovem de 23 anos, que há muito tempo carregava um fardo que, embora parecesse pequeno aos olhos dos homens, para mim era uma cruz pesada, os calos nos meus pés. Desde muito cedo, ainda na adolescência, comecei a sentir um incômodo nos pés. No início eram apenas pequenas bolinhas duras, quase imperceptíveis, mas com o passar dos meses, elas foram crescendo e se multiplicando. Primeiro apareceu um calo no dedão do pé direito, depois outro no esquerdo, e assim foram surgindo mais, até que ambos os pés ficaram cheios deles. Não eram apenas calos comuns, daqueles que aparecem por causa de um sapato apertado. Eram grossos, profundos, doloridos, e pior de tudo, não havia remédio, pomada ou tratamento que os fizesse desaparecer. Os médicos que consultei disseram que era um caso de hiperqueratose, um endurecimento excessivo da pele, e que poderia ser genético ou causado por algum tipo de pressão constante. Receitaram cremes, recomendaram palmilhas especiais, sugeriram até cirurgia, mas nada adiantou. Os calos voltavam sempre maiores e mais doloridos. Cheguei a passar noites em claro, pois a dor era tão intensa que parecia que estava pisando em pregos. Cada passo era um sofrimento. Andar descalço era impossível. E até mesmo com meias grossas e sapatos macios, a dor não cessava. Mas o pior não era apenas a dor física. Era a vergonha. Como jovem, eu gostava de participar das atividades na igreja, de ajudar nos trabalhos, de estar entre os irmãos. Porém, muitas vezes me sentia envergonhado. Nos dias de batismo, quando os irmãos descalçavam os pés para entrar nas águas, eu ficava constrangido. Meus pés estavam deformados, cheios daqueles calos feios e doloridos. Às vezes até evitava tirar os sapatos na presença de outros, com medo de que perguntassem ou fizessem comentários. Isso me deixava triste, pois eu sabia que o Senhor não queria que seu servo vivesse assim, com vergonha do próprio corpo. Muitas noites, antes de dormir, eu orava ao Senhor, pedindo que Ele tirasse aquele sofrimento de mim. Lembrava das palavras do Senhor Jesus, quando Ele curou os enfermos, quando tocou nos leprosos e os purificou, quando deu vista aos cegos e fez os coxos andar. Se Ele curou aqueles, por que não pode me curar? Eu pensava. Mas mesmo com a fé, às vezes a dúvida vinha. Será que Deus se importa com algo tão pequeno, como calos nos pés? Será que Ele ouve minha oração? Um dia, depois de mais uma consulta frustrante com o médico, resolvi que não iria mais buscar ajuda nos homens. Se a medicina não tinha resposta, eu iria me agarrar somente ao Senhor. Comecei a jejuar e orar com mais fervor. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, eu me ajoelhava no meu quarto e clamava: Senhor, Tu sabes o quanto eu sofro. Tu vês estas feridas nos meus pés. Eu não quero mais viver assim. Se for da Tua vontade, cura-me para que eu possa Te servir sem dor, sem vergonha, com alegria no coração. Os dias passaram, e nada parecia mudar. Os calos continuavam lá, duros como pedra. Mas eu não desisti. Continuava orando, continuava crendo. Até que em uma reunião de oração na igreja, um irmão mais velho, homem de muita fé, se aproximou de mim depois do culto e perguntou: Meu irmão, você tem algum pedido especial para fazer ao Senhor? Eu hesitei um pouco, mas então contei sobre os calos, sobre a dor, sobre a vergonha. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: O Senhor ouve as orações dos seus filhos. Não desanime. Deus vai te curar. Aquelas palavras me fortaleceram. Naquela noite, quando cheguei em casa, me ajoelhei novamente e orei com lágrimas nos olhos. Desta vez, não foi apenas um pedido, mas uma entrega total. Disse ao Senhor: Se Tu quiseres que eu continue com estes calos, eu aceito, mas se for da Tua vontade, tira este sofrimento de mim. Eu confio em Ti. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz no coração, como se o Senhor estivesse dizendo: Filho, eu estou contigo. Na manhã seguinte, acordei com um sentimento diferente. Não sei explicar, mas era como se algo tivesse mudado. Quando coloquei os pés no chão, não senti a dor costumeira. Fiquei surpreso. Levantei-me devagar, pisando com cuidado, esperando que a dor voltasse a qualquer momento. Mas não voltou. Corri para o banheiro, lavei os pés e os examinei com atenção. Os calos ainda estavam lá, mas pareciam menores, menos duros. Toquei neles com os dedos e, para minha surpresa, não senti dor. Era como se tivessem amolecido durante a noite. Nos dias que se seguiram, continuei observando. A cada manhã, os calos pareciam ficar mais finos, mais macios. A dor, que antes era constante, agora era quase inexistente.
Eu podia andar descalço pela casa sem sentir incômodo. No trabalho, onde antes cada passo era uma tortura, agora eu caminhava com leveza. Os irmãos na igreja começaram a notar a diferença. Alguns perguntavam: o que aconteceu? Você está andando diferente. Eu apenas sorria e dizia: o Senhor está fazendo algo em minha vida. Até que cerca de 2 semanas depois daquela oração sincera, algo extraordinário aconteceu. Depois do culto de domingo, quando cheguei em casa, resolvi examinar meus pés novamente. Desta vez, ao tocar nos lugares onde antes estavam os calos, não senti nada além de pele lisa. Os calos haviam desaparecido completamente. Não restava nenhum vestígio deles. Meus pés estavam perfeitos, como se nunca tivessem tido aquele problema. Fiquei tão emocionado que caí de joelhos ali mesmo, no chão do meu quarto, e comecei a chorar de gratidão. O Senhor havia me ouvido. Ele havia me curado. Não foi com remédios, não foi com médicos, não foi com cirurgias, mas pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua poderosa mão. Naquele momento entendi que Deus não despreza nenhuma de nossas dores, por menores que pareçam aos olhos dos homens. Para Ele, cada lágrima, cada sofrimento, cada pedido sincero é importante. No domingo seguinte, fui à igreja com o coração transbordando de alegria. Depois do culto, pedi a palavra e contei aos irmãos o que o Senhor havia feito por mim. Muitos se alegraram, outros choraram de emoção, e alguns vieram me abraçar, glorificando a Deus pela minha cura. Um irmão mais velho, que conhecia meu sofrimento, disse: isso é uma prova de que Deus ainda faz milagres. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Desde aquele dia, minha vida mudou. Não apenas porque meus pés estavam curados, mas porque minha fé havia sido fortalecida de uma maneira que nunca imaginei. Aprendi que às vezes o Senhor permite que passemos por provações para que possamos nos aproximar mais dele, para que possamos depender somente dele. Aprendi que não devemos desanimar, mesmo quando a resposta demora. Deus tem o seu tempo, e o seu tempo é perfeito. Hoje, quando vejo meus pés, não vejo apenas a ausência dos calos, mas vejo um milagre de Deus. Vejo a prova de que Ele ouve, Ele vê, Ele se importa. E isso me enche de gratidão. Agora, sempre que tenho a oportunidade, conto esta história para outros, para que saibam que o nosso Deus é um Deus de milagres, que Ele ainda opera maravilhas nos dias de hoje. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está passando por alguma luta, por alguma enfermidade, por algum sofrimento. Não importa quão grande ou quão pequeno seja o problema aos olhos dos homens, para Deus, nada é impossível. Ele é poderoso para curar, para libertar, para restaurar. Basta que confiemos nele, que o busquemos de todo o coração, e ele fará por nós acima de tudo o que pedimos ou pensamos. Agradeço ao Senhor por esta cura, por esta vitória. Que o seu nome seja sempre louvado, honrado e glorificado hoje e para sempre. Amém.